Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Nós juntos aqui vemos as histórias, os causos contados pelo nosso querido irmão X, Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos estudando o livro Pontos e Contos. Vamos aos nossos avisos antes da nossa história de hoje. Lembrando que no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, podemos acessar os últimos programas que foram ao ar, não apenas o Escuta, mas os outros programas também da grade da Rádio Rio de Janeiro. Vamos lembrar também que no site podemos estar tomando informações sobre o Clube da Fraternidade. De que forma podemos ajudar a nossa Rádio Rio de Janeiro a se manter no ar. Então, se apoiamos a Rádio Rio de Janeiro, uma excelente forma de apoio é nos juntarmos ao Clube da Fraternidade. Um outro aviso é o nosso e-mail, escuta@radioriodejaneiro.am.br, informações, dúvidas, sugestões, e a nossa página do Facebook, programa Escuta que aí vem história. E a partir deste ano, do 5º ano do programa, nós estamos postando os vídeos que vão ao ar na rádio e sempre uma semana depois da exibição na Rádio Rio de Janeiro, ok? Muito bem. O nosso capítulo de hoje é o capítulo de número 11. É uma história, um capítulo um pouco longo, então nós temos que ter cuidado com o tempo. Vejamos, ela vai nos falar sobre questões de saúde. Essa história se passa no mundo espiritual, onde Humberto de Campos conversa com alguns companheiros, e o primeiro que vai tomar a palavra é um médico desencarnado, ok? E ele começa, o nome do capítulo é Problema de Saúde, e isso, claro, que é uma história que tem a ver muito proximamente com todos nós, não é? Quem não teve, tem ou terá problemas de saúde, ou afeto que teve, tem ou terá problemas de saúde. É natural, não é? Estamos num corpo de carne que é muito frágil. Então ele nos diz: comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana, então problemas com relação à saúde humana, quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou. Então agora vai falar o médico desencarnado. Modifica-se singularmente o campo geral da vida quando examinado através de nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renova-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina em virtude das necessidades fundamentais da alma. Ou seja, a visão que se tem do mundo espiritual sobre os objetivos de saúde e doença são muito mais amplos do que aqueles que nós conseguimos perceber aqui na carne, por motivos óbvios, não é? A nossa vida aqui, a nossa visão aqui da vida maior é uma visão muito mais limitada devido aos próprios sentidos físicos, não é? Que limitam muito a nossa visão. Já no mundo espiritual não há essa limitação dos sentidos físicos. Muito bem. E ele continua dizendo: com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências de natureza profunda. Então, com raríssimas exceções, ou seja, existem exceções. Nem todas as doenças têm sua origem em deficiências do espírito imortal. Seriam expiações, não é? Temos também as provas. Então, ele diz que esses são casos mais raros, não é? Provas são quando nós pedimos, não temos necessidade de vir com
esse problema orgânico, físico, mas pedimos para vir com esta deficiência, esse problema, a fim de sermos provados junto à nossa própria consciência. Mas ele diz que esses casos são raros. A rigor, não há patologia, quer dizer, de modo geral, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. Está fazendo uma comparação com a nossa saúde orgânica. Por isso mesmo, né, com a saúde orgânica do intestino, né? Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Então, também as doenças são lições em nossas vidas. Claro que o homem não pode prescindir, abrir mão do combate contra as forças invasoras, contra as moléstias, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico, que é o corpo físico em que se manifesta. Entretanto, nos diz o médico Olímpio Ericeira, não deverá lutar com o vapor, eu troquei as sílabas, não deverá lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador ou do estudante, né? Já que são lições. E muitas vezes nós nos desesperamos quando, né, vamos dizer assim, premidos, não é? Pressionados pela materialidade que nos cerca, a ideia de morte nos assusta. Então, muitas pessoas são tomadas de pavor, de muito medo. E aí, perdemos, às vezes, essa noção de que aquela doença, de que aquele problema orgânico está vindo para nos ensinar alguma coisa, para nos ajudar a desenvolvermos virtudes. E ele continua. A moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. Então, às vezes, alguém quebra uma perna ou tem uma virose, uma dengue, e fica acamado por um tempo. Esse tempo pode ser aquele aviso tipo, para um pouco, pensa no que você está fazendo, você não está se precipitando. Às vezes a gente tem que ser travado para não se comprometer mais, é um auxílio, né? E ele diz assim, as enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento, quer dizer, já problemas mais complexos. As enxaquecas, por vezes, demoram-se no corpo atendendo a dispositivos da providência divina, ou seja, algo que nós não temos alcance de entender, não é? São aqueles propósitos de Deus na nossa vida, sempre buscando em nós o melhor, mas quando a gente está sofrendo é difícil de entendermos isso. Se eu dispusesse de autoridade, diz o médico desencarnado, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas, ou seja, as doenças, dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. É pedido difícil, né? Dentro da maior serenidade, ainda no nosso estágio evolutivo atual, é complicado. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima viver na filosofia do imediatismo, exige melhora e cura, ao mesmo tempo, e é tarefa complicada atender criaturas insaciáveis. Ops, será que somos nós, encarnados? E Olímpio continua dizendo, a opinião é justa, o imediatismo é o escolho, ou seja, aquele problema destacado, com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência dos companheiros da experiência física. Então, o imediatismo
é um problema comum, hoje, principalmente no nosso século XXI, né? Onde temos aí ansiedade, tudo tem que ser rápido, rápido, rápido. Ah, mas esse vai demorar, vai demandar tempo, já causa um estresse. Só de dizer que vai demorar já causa estresse. E ele continua: há doentes com muitos anos de leito que reclamam o restabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral, quer dizer, existem questões de ordem moral que os mantêm prisioneiros a padecimentos transitórios, e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. Então a pessoa vai se deixando tomar por aquilo e não percebe que aqueles pensamentos a adoecem, e se ela já está doente, não a melhoram em nada. E refletindo para dar-nos um exemplo do que asseverava, do que dizia, continuou. Agora ele vai contar um caso para exemplificar o que ele está dizendo. Ainda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Através dela, observei mais uma vez que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne pode agravar as doenças verdadeiras da alma. Então, às vezes, uma doença não é o problema verdadeiro daquele espírito imortal, né? O problema é aquilo que gerou a doença. Mas ele vai bem exemplificar para a gente ter uma ideia disso. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu. A senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal, ou seja, é mãe, é apaixonada ao delírio. Por quem? Pelo filho. O que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano. Uma pessoa boa, encarnada boa, e então ela atraía simpatias do mundo espiritual. Em virtude da sua bondade espontânea. Realmente é caridosa sem ostentação e humilde sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, ou seja, desencarnados, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão, porque ela ajuda muita gente e as pessoas ligadas a essas que ela ajuda se tornam então gratos a ela e também a querem ajudar do mundo invisível. Não há muitos meses, continua o médico desencarnado, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado. Sondei o caso. Depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediadas. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era um viciado de renovação muito difícil. Então, a doença mantinha preso à cama, a fim de que ele não fosse, levado pelos impulsos do vício. E continua. O médico da família tratava-o com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz, ela exigia provas rudes. A senhora Ramos vivia receosa. Temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Todavia, se o médico terrestre apressava recursos para o fim em vista, de nosso lado, acentuávamos a demora. Quer dizer, o médico tentava ajudar o rapaz, porque o problema do rapaz de saúde era simples de ser resolvido. Mas os amigos espirituais iam lá e faziam que o organismo não respondesse como deveria responder.
Não devia o nosso moço restabelecer-se com facilidade, para o bem dele mesmo, não é? Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender de alguma sorte as obrigações que lhe competiam, ou seja, sentir gratidão, né? Sentir que ele também devia a outras pessoas essa gratidão, esses laços que ficam depois de momentos de muito sofrimento. As reflexões do leito ser-lhe-iam benéficas. O fígado enfermo, o problema dele então era no fígado, o estômago também escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam sem palavras valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão, que é a doença de longo curso, e, sobretudo, algum entendimento sobre a vida. Até a ocasião em que se recolhera para tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Quer dizer, antes da doença era um inútil. A doença era a grande possibilidade de melhoria moral do Anacleto. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios antes da doença. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, ou seja, que não conseguia ser curada, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender a visitas, como suportar uma conversação em que seus pontos de vista não eram respeitados e aprendera a sorrir para pessoas menos simpáticas. Já estava tendo resultados. A senhora Ramos, porém, qual ocorre a maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis, ou seja, ela queria o filho curado. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias róseos, ou seja, quando estava tudo bem, ia fácil ter fé, não é? Mas não compreendia a confiança nos dias escuros, ou seja, a fé é como amizade, né? A gente vai reconhecer mesmo nos momentos de dificuldade. Implorava a restituição imediata da saúde ao filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. E de quando em quando, encontrávamos-nos no grupo espiritista, ela e o médico desencarnado, através da organização mediúnica. Naquele tempo, que a gente acredita que hoje em dia não tem mais, onde os encarnados ficavam lá se consultando com os espíritos. Expunha-nos inquietas as suas aflições e temores. Guarde serenidade, minha irmã, repetíamos invariavelmente. Anacleto há de curar-se. Em qualquer tempo, isso vai acontecer. Mas vale atentar para a vontade de Deus que nos encarcerarmos nos próprios desejos. Ou seja, ele estava dizendo para ela ficar mais calminha, confiar em Deus, deixasse que Deus levasse o caso, não é? Então, que a gente confiasse em vez de colocar os próprios desejos à frente. Quase sempre filiados à desorientação, ou seja, os nossos desejos, e ao egoísmo. E finalizava dizendo, aguardemos com calma, porque ela não estava calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão de fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais, dentro do labirinto afetivo. Então, ela queria, mas não conseguia, porque era aquela mãe que queria o filho curado e ponto. De nossa reunião espiritual, seguia para a discussão com o médico. Quer dizer, disseram para ela, olha, calma, não é por aí. Aí ela, sim, ok. Saía e ia falar com o médico. No conforto da sua residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos. Assediado pelas rogativas da mãe, o médico encarnado lembrou a oportunidade de uma estação de águas, muito comum antigamente, não é?
Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos com respeito a essa oportunidade dita pelo médico. Sabíamos, os médicos desencarnados, que nos reportando ao campo físico seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual era lamentável e que, por isso mesmo, o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos o contrário, ou seja, eles não foram favoráveis que o rapaz fosse para a estação de águas. A pobre mãe recebeu-nos a negativa mal-humorada e, após novo acordo com o médico terreno, acertou que nós outros, colaboradores espirituais, estacionáramos no equívoco, ou seja, ela chegou à conclusão de que os espíritos estavam errados, decidindo então pela partida do filho para a estação de águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada da nossa advertência fraternal. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa como a pensar naquelas reminiscências mais fortes e concluiu. Efetivamente, o rapaz, em 2 semanas, estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu livre dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário funcionava uma grande seção de jogos de azar, eram os cassinos antigamente, era permitido, que de pronto lhe fascinaram a mente doentia. Lembramos? Ele era viciado. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde dos jogos, desvairadamente tomado de estranha sede do vício. Ocultando-se à vigilância materna durante 8 noites sucessivas, aventurou enormes somas de dinheiro. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à mãe, devidamente assinados para despesas eventuais na excursão de cura. A mãe foi com ele, só que ele fazia isso escondido. Fez 2 saques vultosos, grandes, e perdeu tudo. Quando viu rolar a ficha derradeira, ou seja, a última ficha do jogo, ausentou-se alucinado, enceguecido, semilouco. Não conseguiu registrar-nos, os espíritos, a assistência espiritual e a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se, estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa conduzindo um filho doente e regressou trazendo um cadáver. É uma história forte que nos traz Humberto de Campos, mas extremamente ilustrativa do cuidado que os espíritos têm conosco. Precisamos ter um pouco mais de calma diante das dificuldades que nos chegam, em que a providência espera sempre o melhor. E às vezes, no desespero, nós acabamos nos comprometendo e perdendo oportunidades significativas na nossa reencarnação. Então, um importante alerta que nos traz essa história de hoje, do livro Pontos e Contos. Na próxima semana estaremos reunidos mais uma vez no programa Escuta que aí vem história. Muita paz a todos.